Que Jesus abençoe a todos nós. Aqui, Centro Espírita Luz e Vida, projeto Sabedoria do Evangelho, da obra de Carlos Torres Pastorino. Hoje nós vamos citar uma história, uma ficção do espírito de Diego, para ilustrar mais ou menos o nascimento de João Batista. Não há nenhuma conexão entre João Batista e o espírito de Diego. Nós estamos apenas ilustrando para um melhor entendimento. Então vamos lá. Dos confins da galáxia, há um planeta semelhante ao planeta Terra, tanto do ponto de vista natural, quanto da sua população humana. Lá, tanto quanto cá, os espíritos congelam na matéria, no corpo físico, reencarnando em corpos físicos de terceira dimensão. Em uma reunião mediúnica, neste planeta, manifestou-se um espírito muito trevoso, de nome Diego. Trouxe rosas negras e ofereceu a todos os membros da reunião. As rosas negras não alcançaram os alvos, os membros da religião, mas, pelo contrário, voltaram-se para o corpo astral, para o perispírito do espírito de Diego, que se chamava Diego, em sua condição de ego personalístico. Então Diego recebeu de volta as rosas negras que ele estava prometendo aos membros da reunião mediúnica. As rosas negras, ao impregnar-se no corpo astral, no perispírito de Diego, formaram pústulas nauseabundas e seu corpo astral sofreu os horrores da decomposição. Sem corpo astral, o que se revelou em Diego foi uma imensa luz, sem forma para os olhos doentes de Diego. Então, o que aconteceu? Essas rosas negras fizeram com que o corpo astral, o perispírito de Diego, fosse dissolvido. Como ele se dissolveu, o que aconteceu com Diego? Diego tornou-se um ovoide, porque todos nós somos luz, inclusive Diego na sua condição crística, de Cristo interno, né? Sem o corpo astral, o que se revelou em Diego foi a luz imensa que ele tem e todos nós temos, sem forma para os olhos doentes de Diego. Ele se cobriu de vergonha e a única coisa que ele conseguiu, através de reflexos condicionados, foi se tornar um ovoide. Esse ovoide foi degradado para um planeta primitivo, onde, na condição de ovoide, iria formar um novo perispírito, um novo corpo astral para viver naquele mundo em formação, naquele mundo primitivo, porque aquele outro mundo ele foi degradado, semelhante à Terra. Esse mundo primitivo era vagalhão, fogo e terremotos constantes. Nesse tempo, o ovoide de Diego passou a formar um futuro corpo astral, um futuro perispírito, com os elementos primitivos daquele planeta hostil, daquele mundo hostil. No mundo em formação, a centelha divina, isto é, o Cristo interno de Diego, inicia o processo de formação de um novo corpo astral para ele viver naquele planeta, um corpo astral primitivo, tal qual aquele planeta. Primeiro, foi se formando o elemento mineral nesse novo corpo astral, né? O emocional, as sensações. No plano mineral, ele começou a desenvolver as sensações. Então, no plano mineral, foi isso que aconteceu. No caos. Ao final do caos, o mundo vegetal do planeta floresceu e o corpo astral foi transplantado para um mineral,
para o vegetal, onde mais um elemento se formou, né? Então Diego já tinha o elemento de perispírito das sensações, estava começando a desenvolver as emoções, né? Que é onde se formou no vegetal. Agora a centelha divina de Diego, que naquele planeta anterior era muito mal, havia formado no corpo astral as bases do mundo mineral e vegetal. Então, no mundo mineral, as sensações e no vegetal, as emoções. Ao longo do tempo, o corpo astral de Diego passa para o reino animal, onde ele passa a desenvolver o intelecto no animal, né? E ele forma ao longo do tempo as bases do intelecto no mundo animal. Então, ali onde Diego forma um novo perispírito, um novo corpo astral, ele forma o intelecto. Ao finalizar nos 3 elementos, isto é, mineral, vegetal e animal, o corpo astral está pronto para ingressar no reino humano daquele planeta. E aquele planeta antigamente primitivo já oferece as condições necessárias para a vida humana em corpos físicos, em corpos materiais humanos físicos, né? Então ali, para ele reencarnar como humano, ele já tem o corpo material, que é o perispírito congelado na matéria densa, ele tem o corpo das sensações, ele tem o corpo das emoções, já tem o corpo do intelecto. Então ele já pode passar para o humano. E no humano, ele vai começar a alcançar o reino divino. Mas isso é um processo, porque quando ele entra no reino humano, ele ainda é brutalizado, certo? Aquele corpo astral, aquele perispírito de Diego naquele planeta é um corpo ainda muito animalizado. Quando Diego alcança então o reino humano, toda a carga antiga dos crimes do passado no outro planeta são jorradas pela centelha divina para ele expiar seu passado naquele outro planeta. Aí está o mito de Adão e Eva, onde eles estão expiando agora o passado vivido em outro planeta, que é simbolizado pela maçã ou pelo figo, conforme as culturas em que esse mito foi trabalhado. Muito bem. Durante milênios, ele vive inúmeras encarnações em corpos carne e sangue humanos, vivendo e revivendo suas dores profundas em busca da sua evolução. Então Diego está, aos poucos, resgatando aquele passado sombrio no outro planeta. Neste novo planeta, Diego foi rei, foi escravo, foi súdito, foi senhor, arrastou existências miseráveis e, aos poucos, evoluiu naquele mundo que outrora o acolheu e santificou. Agora, seu nome não era mais Diego, mas ditoso, bendito, santificado de si mesmo pelo seu Cristo interno, né? É como se fosse o nascimento de um João Batista, né? Mas é uma coisa que nós podemos trabalhar aqui, o nascimento de João Batista, que nós vamos continuar trabalhando. O que acontece aqui? Nós estamos demonstrando rapidamente a evolução de um espírito que esteve desenganado num planeta anterior, tornou-se ovoide, foi degradado como ovoide para um planeta primitivo e lá ele voltou a formar um corpo astral, um perispírito, para que ele pudesse viver no mundo material, para que pudesse evoluir e alcançar o reino divino. Quando ele alcança o reino divino, ele está santificado, está santificando-se. Então veja, gente, todos nós, sem remissão, todos nós somos filhos de Deus. E Deus nos ama, e Deus nos perdoa, e nos dá oportunidades de revivermos e de superarmos nossas mazelas.
porque tudo está em nós, tudo vive em nós. E nós só existimos porque Deus está em nós. Porque se não houvesse Deus, nós seríamos nada. Então, a centelha divina, o Cristo interno, é o nosso Deus interior. Que Jesus abençoe.